Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder uma pergunta e, mais uma vez, vamos adotar o sistema prático para você conseguir visualizar com maior precisão a resposta. E a pergunta de hoje é: como eu posso saber se uma revista é indexada? Ou melhor, o que é uma revista indexada e como saber se essa revista é indexada? Então vamos entender um pouco mais desse universo acadêmico. Quando a gente entra no mundo acadêmico, tem várias palavrinhas, vários conceitos, é um outro mundo. Então a gente precisa entender o que é, o que não é cada coisa que lhe é apresentada. E esse nome indexada, apesar de ser muito simples, né, mas a palavra, essa revista é indexada, parece que a gente fica meio confuso. Então eu vou explicar para você o que é indexada. Antigamente, as revistas elas eram no papel, a maioria das revistas era impressa. Quando começou a acontecer o fenômeno da internet, comunicação, muitas revistas migraram para o ambiente online. Só que muitas revistas não tinham, e ainda hoje não tem, a tecnologia para que as pessoas consigam acessar. Como assim, professora? Sim. Sabe quando você faz um artigo, um material em Word, um material em PDF? As pessoas não conseguem acessar, correto? A não ser que um hacker vai lá no seu computador e pegue. Mas a maioria das pessoas não conseguem acessar. Via de regra normal, se tiver tudo certinho, não consegue. As revistas científicas, ainda hoje, até o ano de 2020, muitas delas ainda seguem esse formato. Ou seja, elas fazem todo o processo, mas a edição final ela é feita em PDF ou em linguagens XML. São linguagens que você não consegue acessar direto no site da revista. Então, o que elas fazem? Elas colocam o resuminho no site e elas usam algum lugar que possa pegar esse arquivo do artigo ou da edição e colocar na internet. Esse processo de fazer a revista indexar, tá? Isso que é a indexação. Esse processo de fazer com que a revista fique disponível na internet ou disponível em algum outro lugar é o processo de indexação. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma revista aqui, que é a Galáxia, que é a revista do programa de pós-graduação da PUC, o qual eu faço parte. Então, você consegue ver aqui, ó, tá vendo que o site dela é um site relativamente simples. Por quê? Porque isso aqui é um sistema que a gente chama de OJS. O que acontece com esse sistema? Ele não consegue, você não consegue ver o artigo inteiro. Isso significa que quando você for buscar esse artigo na internet, no Google, por exemplo, você só vai conseguir achar se a revista estiver indexada ou se ela tiver alguma coisa, alguém que vem aqui e fala, olha, eu vou transformar esse artigo em linguagem HTML e vou fazer esse processo de indexação. Ó, para você entender aqui com atenção. Então, isso aqui é um sisteminha da maioria das revistas científicas nacionais, tá? E ó, para você ver, não tem como vir aqui aonde você vai achar, a não ser que você venha no site dessa revista, direto, assim, eu vou pesquisar nessa revista para ver se eu acho. Mas não é tão fácil conhecer todas as revistas. E mesmo porque uma revista só assim, que tenha uma quantidade de artigo limitado, vai ficar meio estranho, a maioria dos professores não aceitam. Então, ó, essa aqui, ó, é o último volume da revista, tá vendo, ó, de dezembro de 2020. Então, já saiu. Então, você clica aqui no site da revista e aí você vai ver, ó, que os artigos, eles estão em PDF, tá vendo? Como esses artigos, eles estão em PDF, você não consegue, quer dizer, você fez uma busca direto na revista. Nesse caso, eu estou fazendo aqui, ó, no site direto da revista. Mas eu não sei, se eu estou pesquisando, por exemplo, o artigo, eu não vou conseguir ter esse material. Então, aqui, por exemplo, a presença de arquétipos nos youtubers, modos e estratégias de influência. Para eu ter acesso a esse material, tá vendo?
eu tenho que vir aqui, ó, baixar o arquivo em PDF para poder ter acesso ao material que eu estou pesquisando. Então, você concorda, eu sei que existe essa revista porque eu faço parte do programa e posso eventualmente querer ir direto no site da revista. Mas, se eu não tenho esse conhecimento, se você é um estudante, assim, na verdade, assim, se você quer pesquisar mesmo, saber o que está acontecendo no estado da arte, você não vai conseguir através desse caminho. Então, como que essa revista, nesse sistema em PDF, faz para que seus artigos estejam disponíveis quando você busca na internet? Então, você vai vir aqui, ó, indexadores, tá vendo, ó? Então, são plataformas que elas usam, que essa revista usa para pegar os artigos dela, ou seja, quando é toda essa edição que fez aqui, ó, edição 45, eles vão pegar essa edição, esse monte de PDF ou a linguagem que a plataforma quiser, vai mandar para essa plataforma, que nem aqui, ó, quais são as bases que eles indexam? Na Cielo, no Doage e no Redalic. Ou seja, se você for na Cielo, tá vendo que a Cielo não é uma revista científica. A Cielo é uma base de dados com várias revistas indexadas. É como se fosse um Google, só que é de revistas e poucas revistas, assim, só algumas revistas que eles selecionam. O Google não tem como comparar. Mas a Cielo também utiliza não só da Cielo, você consegue pegar os artigos da Cielo pelo próprio Google, porque a Cielo também usa como indexador o próprio Google. Então, é uma questão aí de você entender um pouco de mundo de tecnologia. Se você vem aqui na Cielo, ó, aí vamos ver aquele artigo lá. A presença de arquétipos do YouTubers. Qual é a palavra-chave dele aqui, ó? YouTubers. Vamos ver o que acontece aqui. Se ele já está indexado. YouTubers. Vamos ver o que acontece. Ó, então aqui tem os artigos que falam do YouTuber. Ó, tá vendo? Então, esse artigo tá aqui na Google. Então, se você for vir aqui na Google, ó, vamos entrar nele aqui, ó. Você já consegue ver esse artigo aqui, ó, tá vendo? Em HTML. Olha que bacana. Então, isso significa, ó, direto aqui no site da revista você não consegue ver, tá vendo? Isso é bem importante, porque, ó, você teria que conhecer as revistas, aí se essa revista não fosse indexada, aí ela não tem acesso, porque se ela não é indexada, não tem como as pessoas saberem que ela existe. Agora, como que as pessoas chegam nessa revista? Como que você pode ter o seu artigo visualizado? Porque essa revista pegou esse artigo, usou a Cielo transformou aquele PDF e colocou aqui, ó, tá vendo, em HTML, e aí o que vai acontecer desse HTML? Ele também vai usar a Google. Então, se você provavelmente for aqui na Google, porque não é a revista que coloca, nesse caso, essa revista colocou na Cielo e a Cielo vai fazer o processo de indexação na Google. Então, se eu colocar aqui, ó, esse mesmo artigo, ó, vim aqui na Google e digitar na Google, ó, ele já aparece aqui, tá vendo? Mas ele não vai aparecer na revista, ele vai aparecer primeiro na Cielo. Então, a revista usou como base de indexador a Cielo colocou na Google. Então, veja, quando a pessoa vai procurar na internet, se você vir aqui na internet procurar presença de arquétipo nos YouTubers, por exemplo, você vai encontrar esse artigo que provavelmente a Cielo colocou lá, ok? Isso é uma revista que faz esse tipo de indexação. A revista Núcleo do Conhecimento, ela já é por si só indexada. Então, esse processo de precisar da Cielo, para a Cielo colocar na Google para as pessoas visualizarem, a gente não precisa. Porque se você vir aqui, ó, no artigo, ó, ele já está direto. A revista inteira já está indexada na Google. E o artigo em HTML está inteiro já na revista. Então, a gente não fecha a edição para depois fechar para procurar o Google. Não. A gente já coloca o artigo em HTML
para que tenha essa disposição. Então, você não precisa fazer esse caminho das bases de dados, porque já está lá. Além disso, o que a gente faz com o artigo? A gente faz propaganda do artigo. Então, a gente já não precisa esse processo. Então, se você for lá na Google e buscar um artigo nosso, não precisa ir de uma base para outra, embora a gente também esteja em outras bases, como aqui, ó, Google Acadêmico, ResearchGate, a Publius, a Crossref, que nós estamos lá. Então, são bases de dados também, mas a gente não precisa ter essa coisa que passa de um para outro, justamente porque a revista inteira já é indexada diretamente. Então, quando alguns orientadores perguntam, não, mas aonde que a revista está indexada? Aonde que a revista usa como base? Basicamente, hoje, ou as pessoas vão na Google, a maioria das pessoas vão na Google, ou em algumas instituições o professor pede bases de dados específicas. Por isso que a gente briga tanto, porque a Google é uma base de dados aberta. Se você não vai na Google, se você vai a Cielo também é aberta, porque a gente viu que conseguiu ver ali. Mas se você for, por exemplo, na EBSCO, são bases de dados fechadas. Então, eles reúnem revistas e cobram para que você possa ter acesso, ou sua instituição. Então, aqui a gente está num artigo da Núcleo, a gente clicou direto no artigo da Núcleo e o artigo inteiro aparece em HTML. Então, ele mesmo, a gente, ao invés de usar essas bases, a gente indexa direto. E aí, todos os artigos que você encontrar aqui, eles já vão estar aqui, você pode encontrar direto pela revista, ou quando você for na Google, vai buscar um artigo também, ele vai aparecer direto na Google e da Google para a revista. Então, você consegue aqui ter acesso na íntegra dos materiais na própria revista, diferente do outro sistema que era pelo PDF, tá certo? Eu espero ter esclarecido aí sobre o que é esse universo da indexação, o que seria uma revista indexada e auxiliado você a entender um pouquinho mais desse mundo acadêmico. Um grande abraço, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e principalmente seus comentários, porque esse novo formato de vídeo a gente ainda está testando para ver se é o que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!